tarde, a todos e todas. É um prazer estar aqui falando mais uma vez com vocês. Também gostaria de agradecer inicialmente pelo convite para estar aqui ministrando esses dois web seminários. Agradecer então o pessoal da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina, da Prograde e do DIP da UFSC, e também aqui a parceria, né, com Saúde Digital da UFSC. Então, hoje, a gente vai abordar com vocês um pouco alguns direcionamentos gerais sobre segurança em cálculo na reconstituição e na diluição de medicamentos injetáveis. Bem, o meu nome, né, Felipe Carvalho Mateus, eu sou atualmente professor adjunto do Departamento de Ciências Farmacêuticas e do Programa de Pós-Graduação em Assistência Farmacêutica da UFSC, orientando mestrado e doutorado. Também sou tutor da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde do HU UFSC EDSER, membro do Comitê de Segurança do Paciente nessa mesma instituição, e atualmente também sou diretor-presidente da Regional em Santa Catarina da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica. E declaro não possuir nenhum conflito de interesse com relação a essa temática que vamos abordar aqui hoje. E a minha parceira hoje aqui de web seminário é a Luana Caroline Radum. Depois ela vai se apresentar para vocês também, que é farmacêutica clínica no Centro Hospitalar Unimed Joinville, com atuação nas unidades de terapia intensiva adulto, mestre em assistência farmacêutica aqui pela UFSC e atualmente cursando o doutorado também pelo PPG-ASFAR, né, aqui na UFSC, que também não possui conflito de interesses. Bem, então eu vou começar falando, dando uma base teórica sobre essas questões com relação aos cálculos de reconstituição e diluição, e depois a Luana vem para a aplicação prática com relação a esses assuntos, tá certo? Então é importante, para quem teve aqui no outro web seminário, né, já viu esse slide aqui, mas para quem não esteve aqui, eu vou relembrar alguns pontos importantes que são com relação à segurança do paciente, né? Então, a segurança do paciente ela é uma parte extremamente importante dentro da gestão da qualidade das instituições, né? E dos serviços de saúde. O nosso foco aqui é a meta 3 da segurança do paciente, que é com relação a melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, né? Então, é uma das metas mundialmente reconhecida como importante dentro da segurança do paciente, é com relação ao uso de medicamento dentro das instituições, né? Então, como eu disse, ela é um foco, é um braço extremamente importante dentro do que a gente chama de gestão da qualidade, que aí a gente precisa lembrar que é um processo contínuo, né? Então, vão existir ações, né? Ações educativas, cursos, web seminários como esse, são questões extremamente importantes dentro da segurança do paciente, mas isso relacionado à gestão da qualidade é uma ação que ela é contínua, né? Todos os dias, todos os profissionais, eles precisam estar atentos a essas questões que estão relacionadas à segurança do paciente, né? E dentro desse processo de gestão da qualidade e segurança do paciente, existe uma característica que também é extremamente importante, que é a padronização, né? Então, a gente precisa ter processos de trabalho, guias, manuais padronizados dentro das nossas instituições para que todos trabalhem no mesmo sentido, com o mesmo objetivo e para atingir esses objetivos de segurança do paciente, que trabalhem da mesma forma. Então, com relação a isso, também relembrando, é importante a gente sempre pensar com relação à posologia, a diluição e reconstituição, né, que a gente vai falar hoje aqui, a velocidade de infusão e a via de administração, que no nosso caso aqui é a parenteral, né? Então é importante a gente lembrar sobre isso. Bem, quando eu estava estudando e pensando nessa apresentação de hoje, eu me deparei com esse trabalho científico aqui, que foi publicado no ano passado, na revista Research Society and Development,
E é uma revisão que ela traz a prevalência de erros na preparação e na administração de fármacos de forma intravenosa em adultos, né? Então, eles fizeram uma meta-análise e uma meta-regressão, né, nessas análises estatísticas, e nesse trabalho de revisão, eles avaliaram mais de 50 outros trabalhos que foram publicados na literatura nas mais diversas regiões do mundo e em diferentes países, com relação a essa temática de erros de preparação e administração de medicamentos. E aqui, só para ilustrar desse artigo, e aí eu deixo ele como uma leitura importante para quem tem interesse nessa área, para se atualizar com relação a essas estatísticas, a esses dados, eles trazem nessa figura 2 aquela figura clássica de todo trabalho de revisão sistemática, né, de meta-análise, que traz exatamente a prevalência dos erros estimada na preparação e na administração dessas drogas, de acordo com cada artigo que foi avaliado. E aí eles trazem lá no texto deles exatamente que a prevalência de erros em hospitais da América do Sul no que tange a medicamentos intravenosos gira em torno de 53%. É claro que teve estudos que abordaram, que apresentaram, né, dados de prevalência maior, dados de prevalência menor, e a média girou aí em torno desses 53%, né? Então, a gente vê que ocorre uma quantidade grande, né, de erros com relação à preparação e administração desses medicamentos e uma quantia significativa desses erros vai estar relacionada exatamente a esses cálculos de reconstituição e de diluição que vai impactar aí provavelmente na questão, por exemplo, né, de doses que são administradas aos nossos pacientes. Ok, então dessa forma a gente já relembrou o que é importante da gente pontuar sobre segurança do paciente, que é a questão de um processo contínuo, a garantia da qualidade do nosso cuidado e de proteger os nossos pacientes de erros. Observamos aqui as questões relacionadas que existe uma alta prevalência desse tipo de erro, né, com relação aos serviços, e a gente precisa estar atento para minimizar esses erros ou que esses erros não atinjam os pacientes, né? E para isso a gente precisa seguir essas recomendações de reconstituição, de diluição, tempo em velocidade de infusão, aquelas padronizações que eu falei para vocês anteriormente, né? No sentido de garantir essa dose correta, a estabilidade do medicamento e a integridade do paciente, né? Então, é importante não só ter certeza que a dose do medicamento ali, né, tá correta para ser administrada no paciente, bem como que aquela solução ela possui estabilidade, ok? Tanto a reconstituição quanto a diluição, elas vão ser etapas extremamente importantes e que podem impactar diretamente na estabilidade e na efetividade do medicamento que está sendo administrado. Oi? Felipe, Oi? desculpa. Pois não? Deixa eu. Desculpa, Felipe, te interromper. Algumas pessoas estão falando, estão relatando no bate-papo que não estão nos escutando. Aqui, para a gente, está normal o teu áudio, tá? A gente está te Aham. ouvindo muito bem. Então, eu só quero saber se está todo mundo com problema e não está nos escutando, ou se. Tá, perfeito. Várias pessoas estão dizendo que estão escutando normalmente. O que eu vou pedir, gente, para quem não está nos escutando, tá? No embaixo da apresentação existe um botão de áudio. Eu vou pedir para que vocês cliquem nesse botão de áudio para desativar o áudio e depois cliquem novamente em ativar o áudio, tá? A Ana Luísa, que é da nossa equipe aqui, ela vai reforçar essa orientação no bate-papo. E aí eu vou pedir para que vocês sigam com essa orientação. Como a gente está com a maioria das pessoas sem problema no áudio, o nosso entendimento é que na sala está tudo ok,
tá bom? Então deve ser algum problema de configuração no áudio das pessoas que não estão conseguindo ouvir. Então eu só vou pedir para que vocês desativem o áudio e liguem o áudio novamente, tá? As orientações, óbvio que eu estou dando essa orientação, quem não está nos ouvindo não está me escutando também, né? Mas as orientações estão sendo passadas aqui pela Ana Luísa no bate-papo. Ó, já uma pessoa respondeu dizendo que fez esse procedimento e funcionou. Então, perfeito. Desculpa, Felipe, te interromper, vou passar a palavra de novo para você, tá bom? Sem problemas. É importante que todo mundo nos ouça, né? Então, pessoal, retomando. Então, tanto o processo, né, de reconstituição e de diluição desses medicamentos vão ser etapas importantes e cruciais que vão poder impactar, né, diretamente tanto a estabilidade dessas soluções quanto a efetividade do medicamento, né, se vamos ou não atingir os objetivos terapêuticos, né, com o nosso paciente, ou se podemos gerar algum tipo de risco, algum tipo de dano com relação a esse paciente. E um dos processos que pode estar por trás, por exemplo, de uma perda de estabilidade ou de efetividade, ou de gerar um efeito tóxico, é com relação às incompatibilidades que a gente vai tratar também, reduzindo, gerando essa redução ou perda dessa ação farmacológica desse medicamento, ou até também algum efeito mais tóxico, ok? Certo. Ah, quando a gente fala dessas soluções, é importante a gente cuidar com relação às concentrações, né? Por quê? Concentrações muito abaixo do que se espera, elas não vão gerar o efeito terapêutico desejado. Não vão conseguir atingir a concentração plasmática correta para gerar o efeito terapêutico necessário. Só que, ao mesmo tempo, soluções muito concentradas, além do recomendado, ela vai expor o paciente, por exemplo, a um risco de flebite, a inflamação no local de ingestão, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas concentrações. E aí, o cálculo ele vai ser extremamente importante, esses cuidados com os cálculos que a gente vai ver hoje aqui nesse web seminário. A administração do medicamento no tempo e na velocidade adequado também vai ser extremamente importante, né? E isso impacta no nosso cálculo, qual é o tempo de infusão, né? Se é uma injeção em bolos ou se é uma injeção intermitente, se vai ser uma injeção intermitente, se vai ser uma infusão contínua, né? Exatamente porque isso vai ajudar a gente, esses parâmetros, a evitar reações adversas indesejadas, incluindo uma toxicidade nesse paciente. Por isso vai ser o conhecer isso tudo é extremamente importante para a gente fazer a nossa atividade assistencial da forma mais padronizada e rigorosa possível, para que a gente contribua para a segurança do nosso paciente e para o sucesso do tratamento dele, né? Então, isso tudo vai ser importante. Só nesses primeiros slides aqui que a gente está conversando, a gente já falou bastante coisa, né? Então, é muita coisa que está envolvido com isso. Por isso que eu volto a falar, a padronização ela é extremamente importante, os manuais que as instituições possuem para a reconstituição e a diluição também são de grande ajuda e de grande necessidade na rotina assistencial para contribuir para essa segurança do paciente. E aqui eu vou entrar, então, numa parte de definição e conceitos que são importantes como base teórica aqui para o nosso assunto, para que todo mundo fique na mesma página quando a gente fala sobre esses termos, né? Por que isso é importante? Também, mais uma vez, quando eu estava buscando material, estudando para montar essa apresentação aqui para vocês, eu encontrei alguns materiais pela nossa internet que apresentavam algumas inconsistências com relação a essas definições e a esses conceitos. Então, é importante da gente pactuar isso aqui nesse início de web seminário. Então, vamos lá. A reconstituição, ela é dita que é a adição de um excipiente próprio a um medicamento em pó ou um pó liofilizado para a obtenção desse fármaco em solução.
né? Então, a reconstituição, então, a gente tem o medicamento em pó ou um pó liofilizado que vai receber um veículo ali líquido para fazer a solubilização, a dissolução desse medicamento em pó para que ele fique em solução, para depois ele passar pelo processo ou não de diluição, se for necessário, ok? Dessa forma, existem diferentes tipos de veículos, que são esses líquidos que são adicionados a esse pó, que vão ser recomendados para fazer essa reconstituição. Então, pode ser água destilada, pode ser soro fisiológico, soro glicosado, de diversas concentrações, e isso vai depender de fármaco para fármaco. Aí eu volto novamente nos manuais e na nossa padronização. Para cada medicamento, o mesmo medicamento de diferentes fabricantes pode ter a necessidade de ser reconstituído em diferentes veículos. Então, por isso que os manuais eles são extremamente importantes para a gente poder consultar essas informações, ok? E obedecer essa regra da reconstituição com o seu veículo correto é extremamente importante, porque vai ser o veículo compatível com o medicamento que está ali em pó, e quando eles vão ser misturados, não vão modificar as propriedades desse produto, ok? Não vão alterar a estabilidade físico-química desse produto. Bem, já a diluição, ela é definida como a adição do medicamento já reconstituído, ou seja, o medicamento já naquela primeira solução após o processo de reconstituição. Então, vai pegar esse medicamento já em solução, e vai diluir ele, vai adicionar mais veículo a esse medicamento já em solução para fazer esse processo de diluição, de tornar essa solução menos concentrada com uma concentração menor, ok? Aqui nessa figura tem diversos exemplos, né, como a dobutamina, noradrenalina, vasopressina, que são medicamentos de uso rotineiro nas instituições de saúde, né? Então, por exemplo, ali a dobutamina, ela vem numa apresentação de 250 miligramas por 20 ml, uma ampola de 20 ml. E ela pode ser diluída de duas formas, ou uma ampola em 230 ml de soro fisiológico ou soro glicosado 5%, ou uma ampola em 170 ml de soro fisiológico ou soro glicosado 5%. E assim sucessivamente, tanto para noradrenalina quanto para vasopressina, ok? Bem, outros conceitos que são importantes da gente conversar aqui nesse início é com relação à estabilidade, né? Então, existem diferentes tipos de estabilidade. Nós temos, então, a chamada estabilidade química, que é a capacidade do fármaco de manter as suas características químicas, como a identidade molecular e a sua conformação espacial, a conformação da sua molécula. Quer ver um exemplo que é extremamente importante de estabilidade química? Insulina. Então, dependendo de qual o diluente que é usado para insulina, dependendo da temperatura desse diluente, dependendo se faz uma agitação muito vigorosa ou não num frasco de insulina, isso pode fazer o quê? Uma alteração de conformação naquela molécula daquela insulina, e isso vai alterar a efetividade da insulina em diminuir a glicemia dos pacientes, por exemplo, né? Essa estabilidade química, ela vai determinar as incompatibilidades do fármaco com o excipiente na formulação. Então, ela permite definir as condições de armazenamento e acondicionamento compatíveis àquele produto. Nós temos a estabilidade física, que é a manutenção da estabilidade relativa à integridade das características físicas do fármaco, né? E aí esses parâmetros eles precisam ser mantidos, como, por exemplo, as características organolépticas, a aparência, uniformidade, dissolução. Então, por exemplo, se um fármaco que ele é transparente em solução, ele ficou amarelado, ele ficou esverdeado, ocorreu uma mudança organoléptica na cor desse fármaco.
Então, gerou alguma alteração dessa estabilidade física que pode estar relacionada, por exemplo, a um processo de instabilidade química. Então, elas vão se interrelacionando também, né? Outro exemplo, por exemplo, algum processo que prejudica o pH da solução, que é uma questão relacionada à estabilidade química, né? E isso pode levar a um problema de dissolução. Então, era para ser uma solução límpida, sem partículas sólidas, e que, com a alteração de pH, levou à formação de agregados sólidos naquela solução, perdeu estabilidade de novo. A temperatura também pode influenciar isso, né? Então, às vezes vai ter medicamento que tem que ser em temperatura ambiente, tem medicamento que vai ter que dar uma aquecida no soro para ajudar a dissolver, né, na hora de reconstituir, entre outras questões. E nós temos a estabilidade microbiológica, né, que é a capacidade do fármaco em possuir resistência ao crescimento de micro-organismos quando em presença da solução, seja reconstituída ou diluída e para ser injetado, né, por via parenteral. Então tem que ter essa estabilidade microbiológica também. Esse fármaco ele não pode ter uma contaminação, ok? E como orientações gerais, que é um aviso importante, né? Um mesmo medicamento, como eu já falei, ele pode ter diferentes orientações de reconstituição e ou diluição dependendo do fabricante, porque vão ser fabricados por processos distintos, às vezes uso de recipientes distintos, né? Então a gente precisa ficar bem atento a isso. Então, por isso que na maioria dos nossos manuais de reconstituição e diluição das nossas instituições, um mesmo medicamento ele pode ter diferentes linhas, porque cada linha pode estar relacionada a um fabricante distinto, tá certo? Então, outra questão que é importante da gente colocar aqui nesse início são aqueles fármacos, né? Aqueles medicamentos que alguns fabricantes, quando eles são reconstituídos, vai ter a expansão do volume, né? Então você injeta o veículo ali para fazer reconstituição, você injetou 6 ml, mas a quantidade de fármaco naquele frasco pode ser tão grande que esses 6 ml mais o fármaco, eles expandem o volume total para 10 ml. E isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai fazer o processo de diluição desse produto, ok? Então, isso, para saber esse volume final, essa informação é extremamente importante. Por isso que eu coloquei esses dois pontos aqui como os avisos importantes do nosso web seminário. Fabricantes distintos podem apresentar orientações de reconstituição e de diluição distintas e, dependendo do fármaco, pode ter a expansão do volume após a injeção do volume de reconstituição. Ok? Bem, aqui, então, a gente tem um exemplo, depois a Luana vai abordar alguns detalhes mais específicos com vocês, que são um print que eu fiz, né, com relação a um manual de reconstituição e diluição. Então, aqui, ó, vocês vejam, opa, só dar um zoomzinho aqui para vocês. Aqui vocês vejam, ó, que na primeira coluna a gente tem o princípio ativo, na segunda a gente tem as diferentes apresentações com o nome comercial de diferentes fabricantes, como vocês estão vendo ali, certo? Então tem da Nova Farma, BL, Blau, entre Eurofarma, né? Na terceira coluna, a via de administração, depois o veículo, né, para reconstituição, água para injetável, solução fisiológica 0,9, soro glicosado 5. De outros fabricantes, o indicado é só a água para injetável. O volume para sua reconstituição, dependendo da via, isso pode mudar, né? E aí precisa ficar atento isso na hora de fazer os cálculos, qual é a via que vai ser administrado, se é intramuscular ou se é intravenosa. O tempo de estabilidade após a reconstituição, então 18 horas, temperatura ambiente, ou
24 horas em temperatura refrigerada ou se é de uso imediato. A solução de infusão, né? O volume, concentração para diluição e a estabilidade após a diluição, né? Então, se é a temperatura ambiente ou se é a temperatura refrigerada ou se é de uso imediato. E o tempo de administração, né? Então, infusão de 15 a 30 minutos, em bolos de 3 a 5, ou intravenosa de 2 a 4 minutos, e assim sucessivamente, tá bom? E se o fármaco, por exemplo, apresenta ou não risco de flebite, e se é ou não um medicamento de alta vigilância, potencialmente perigoso, tá certo? Então, isso aqui é uma padronização de um manual extremamente importante para a gente ter na nossa rotina assistencial. Ok. As boas práticas para o cálculo seguro, né? Então, a gente tem a reconstituição, inicialmente falando, ok? Pode tirar aqui, ok? Então, o primeiro exemplo, um frasco ampola de cefalotina sódica de 1 grama, né? Então, o fabricante diz que, preferencialmente, tem que ser feito um volume de 5 ml, né? Para fazer essa reconstituição. Então, a gente tem 1 grama ali de fármaco, ou 1.000 miligramas de fármaco. Então, fazendo uma regra de 3 simples, em 5 ml a gente vai ter os 1.000 gramas, desculpa, os 1.000 miligramas ou 1 grama. Fazendo a regra de 3, então a gente vai ter 200 miligramas por ml. Um segundo exemplo, penicilina. Aqui é um caso daquele que eu falei de expansão de volume. Então a gente tem o frasco ampola de 5 milhões de unidades internacionais ou de 10 milhões de unidades internacionais. E aí a gente precisa considerar o volume desses fármacos de 5 milhões de unidades ou de 10 milhões de unidades, respectivamente 2 e 4 ml, na nossa solução final. Então, quando a gente coloca 8 ml de água destilada num frasco de 5 milhões de unidades, o final ele fica com 10 ml e não com 8. E a mesma coisa, se a gente coloca 6 ml de água destilada num frasco de 10 milhões de unidades, a gente vai ter um final de 10 ml e não somente os 6 ml da solução injetada, tá certo? Para a reconstituição. Então, esses aqui são 2 exemplos importantes para a gente considerar a concentração final da nossa solução, no primeiro exemplo, e a expansão do volume, no caso do nosso segundo exemplo. Certo. Aqui, naquele exemplo ainda da penicilina, né? Então, vamos supor que foi prescrito 4 milhões e 800 mil unidades de penicilina e a gente tem um frasco ampola de 10 milhões de unidades. Como que a gente faz? A gente faz a reconstituição com 6 ml de água destilada no frasco ampola de 10, e aí a gente vai ter o quê? 10 milhões de unidades num volume final de 10 ml, certo? Que a gente injetou lá os 6 ml da água mais os 4 ml da penicilina, somando 10 ml. Quanto que eu quero... Quanto que foi prescrito? 4 milhões e 800 mil unidades. Faz uma regra de 3 simples. E aí a gente tem o quê? Que a gente vai ter que pegar daquele frasco 4,8 ml, que vão conter as 4 milhões e 800 mil unidades internacionais, para contemplar a prescrição. E nós temos também agora aqui um exemplo sobre a diluição, por exemplo, uma injeção em bolos, né? Então, a gente tem ali aminofilina. Então, foi prescrito 3 miligramas intravenoso e tem na unidade ampola de 240 miligramas em 10 ml de veículo. Então, quanto que a gente vai ter aí, quanto que a gente vai ter que pegar dessa solução para ter uma dose de 3 miligramas que vai ser administrada em bolos, né? Então, se a gente faz inicialmente uma regra de 3 dos 240 está contido em 10 ml e 3 miligramas vai estar contido em quanto? Faz uma regra de 3, vai ter ali 0,125 ml. Só que esse é um volume muito pequeno para a gente pegar, né? Ele é bem difícil da gente medir e às vezes vai precisar de fazer
diluições. Por exemplo, se fosse numa prescrição pediátrica, por exemplo, a gente pode precisar ainda de volumes ainda menores. Então, aí a gente precisa fazer essa diluição para a gente poder pegar um volume maior, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nós temos ali 240 miligramas de aminofilina em 10 ml. Quantas miligramas nós temos em 1 ml? Nós temos, então, fazendo a regra de 3 simples também, nós temos 24 miligramas de aminofilina em 1 ml nessa ampola aqui. Certo? Então, se eu pegar 1 ml dessa solução e diluir em 9 ml de água destilada, eu vou ter quantos? Eu vou ter os mesmos 24 miligramas, só que agora em 10 ml de volume final da minha solução diluída. Fiz o processo de diluição. Faço uma regra de 3 simples. Quantos ml eu vou ter que pegar para eu ter a dose, né, de 3 miligramas que foram prescritas? Faço uma regra de 3 simples e aí eu tenho 1,25 ml, que eu vou fazer a injeção em bolos de 1,25 ml, que é o mais adequado, mais seguro para esse paciente. E nós temos aqui um outro exemplo, que é com relação à norepinefrina, para uma infusão contínua. Então, por exemplo, foi prescrito ali 7 microgramas por minuto por via intravenosa de norepinefrina e eu tenho ampola de 1 miligrama por ml. A infusão 25 ml por hora no soro glicosado de 5%, que eu tenho bolsas de 250 miligramas, ok? Então, como que faz? Né? Então, a gente precisa adicionar aí os 4 ml da ampola a um soro glicosado de 5%. Okay? Então, eu vou ter que pegar 4 ampolas de norepinefrina e adicionar a uma bolsa de soro glicosado 5%. E aí eu vou ter 4 miligramas em 250 ml. Lembrando, né, que essa relação ela é importante para a gente saber qual vai ser a nossa quantidade total desse fármaco. Então, eu vou ter ali 16 microgramas por ml, tá certo? A velocidade de infusão 25, dose por hora, então, vai ser os 25 ml vezes os 16, que é a quantidade ali de norepinefrina, então vão ser 400 microgramas por hora. E a dose por minuto, se eu tenho 400 microgramas por hora, eu divido isso por 60 e eu vou ter a quantidade de fármaco que vai ser infundida no paciente por minuto. Então, eu tenho ali 6,67 microgramas por minuto. A dose terapêutica habitual desse fármaco é de 0,05 a 2 microgramas por quilo por minuto. Se é um paciente de 70 quilos, eu fico na faixa aí de 3 microgramas por minuto a 140 microgramas por minuto. Ou seja, a dose que eu tenho que infundir nesse paciente de 6,67, ela é adequada porque ela encontra-se aqui dentro dessa faixa terapêutica que é estabelecida para a norepinefrina. Certo? Tudo bem até aqui? Vamos lá. E a gente tem uma outra situação que é o paciente em restrição hídrica. Então, por diversas condições, um paciente ele pode estar limitado a essa ingestão hídrica aí nesse paciente, como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, uma doença renal crônica, entre outras situações que podem levar esse paciente a reter mais líquido no seu organismo. Então, esse paciente ele tem um processo que visa controlar a quantidade de volume de líquido que é inserido, né, no organismo desse paciente. E a gente tem que considerar essa questão também para a infusão de medicamentos, né? E aí, os nossos manuais também, quando existe essa possibilidade, os nossos manuais, eles também podem apresentar aí e devem apresentar essa questão com relação ao volume, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem
o sulfametoxazol com a trimetropima. E tem todas aquelas características que eu falei para vocês anteriormente, tá? De reconstituição, diluição. E aí aqui na diluição, por exemplo, normalmente um paciente que não tem questões de restrição hídrica vai ser de 25 a 30 ml de diluente para cada ml de sulfametoxazol e trimetropima. Tá? Então pode ter essa variação. Então, se eu tenho 1 ml da solução dos fármacos, eu posso diluir de 25 a 30 ml para cada ml de solução do fármaco. No caso do paciente com restrição hídrica, essa orientação ela já fica mais reduzida, né? Por quê? É aí, dilui 5 ml do fármaco em 75 ml de diluente, né? Então aqui fica no máximo, né? Aqui fica mais concentrada essa solução, porque esse paciente ele vai ter uma restrição hídrica. Então vamos supor, se precisasse de 5 ml de fármaco numa situação normal, de um paciente sem restrição hídrica, eu preciso de 5 ml do fármaco. Eu vou ter que diluir esses 5 ml. Pela regra do paciente sem restrição hídrica, eu posso diluir no total aí de 125 a 150 ml, certo? No paciente com restrição hídrica, os mesmos 5 ml vão ter que ser diluídos aí em 75 ml no máximo, né? Então fica abaixo do intervalo mínimo aí de um paciente sem restrição hídrica, ok? Para não sobrecarregar esse paciente de volume, né? Imagina um paciente com insuficiência cardíaca ter que lidar com um excesso de volume aí. Não pode, né? Então, por isso que a gente, nesses manuais, nesses guias de diluição, reconstituição e diluição, quando for possível isso, tem que aparecer essa orientação de restrição de volume. E uma outra coisa que é importante quando a gente fala dessa administração e desse tipo de cálculos é a incompatibilidade em Y, né? Então, nós temos aí esses dispositivos, ok? Que estão aparecendo aqui nessa imagem para vocês, com diferentes pontos de infusão. E a incompatibilidade em Y é quando ocorre, né? Problemas de ordem físico-química entre substâncias que são administradas, né, medicamentos que são administrados simultaneamente por essa via, ok? E aí pode gerar redução de atividade ou inativação do fármaco, formação de um novo composto ativo, inócuo ou tóxico, aumento da toxicidade de um ou mais fármacos envolvidos, possibilidade de mudança das características organolépticas, a cor, a ocorrência de precipitados, e aí se ocorre o precipitado, por exemplo, pode entupir esse dispositivo, e aí tem que trocar esse dispositivo, que é tanto um custo econômico, quanto um custo, um retrabalho para a equipe, quanto uma possibilidade de problema para o paciente. Então, uma outra questão que é importante da gente considerar quando fala de diluição e reconstituição é o estudo tanto das características do fármaco, que são injetados, quanto dos seus recipientes, tá certo? Bem, pessoal, essa parte introdutória com relação a essa base mais teórica, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Luana, para ela fazer o uso da palavra, para continuar com esse web seminário, e agradeço aí a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Felipe. O Felipe volta no final para as perguntas. E aí, já lembrando todo mundo, gente, quem está nos assistindo, aproveite esse momento, lancem suas dúvidas, suas perguntas e comentários no bate-papo público, aproveitar a presença do Felipe e da Luana aqui
para que eles possam responder. E aí quero até aproveitar e já fazer uma indagação para todo mundo que está nos acompanhando, né? O Felipe trouxe um dado, para mim, muito expressivo lá daquela meta-análise do número, do percentual de erros elevados aí em relação à administração venosa de medicamentos. E aí quero perguntar para todo mundo que está nos acompanhando, na realidade, na prática profissional de vocês, quais são os principais limites, problemas, questões que vocês enfrentam no seu dia a dia de trabalho e que dificultam o processo de diluição e reconstituição de medicamentos, tá? Então, acho que vão comentando no chat, porque eu acho que isso é uma coisa importante para depois a gente poder retomar no final. Luana, vou deixar a palavra para você, vou pedir para você se apresentar novamente, né, no início da sua fala, para dar continuidade aí na web. Boa tarde, espero que todo mundo esteja me escutando. Meu nome é Luana, eu sou farmacêutica, então, né, como foi apresentado no início, eu trabalho com farmácia clínica e faz 8 anos que eu trabalho especificamente à beira-leito em UTI adulta. Então, todas as dicas que eu vou dar agora, todas as orientações, são relacionadas a pacientes adultos, tá, gente? A pediatria, ela tem outras particularidades que hoje a gente não vai se aprofundar, porque seria em outro momento, talvez em outra aula, a gente fale da pediatria. Ali, algumas perguntas do chat ali, eu já vi que vou responder agora na minha parte de treinamento, tá? Gostaria de agradecer o convite. Então, como eu falei, eu sou farmacêutica, trabalho em farmácia clínica e UTI, sou mestre em assistência farmacêutica pelo programa da UFSC e agora sou doutoranda pelo mesmo programa. Então, para começar a falar, pegando o gancho do professor Felipe, né? Como que a gente aplica, então, todas essas orientações, esses cuidados com segurança no dia a dia? Como que isso vira intervenção? Como que isso faz diferença para o paciente, no nosso trabalho lá? Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, antes de pensar no frasco, na bomba de infusão, a gente tem que pensar no paciente. Então, onde está o nosso paciente? Ele está na enfermaria, ele está no pronto-socorro ou ele está na UTI? E daí a pergunta é, quantos acessos venosos o paciente possui? Então, se a gente vai avaliar a incompatibilidade de infusão de medicamentos, primeiro a gente tem que ver quantos medicamentos ele vai receber, mas quantas vias ele tem disponível. Porque se a gente tiver uma via só, o que a gente vai ter que alterar é o horário de infusão. Agora, se tiver mais vias, a gente consegue mudar as vias e organizar essas vias no paciente junto com a enfermagem. A gente tem que saber, tem que conhecer os catéteres, tá? Material de enfermagem, a gente tem que conhecer, a gente tem que ir lá ver o paciente com esses catéteres. Existem vários tipos de catéter, então a gente tem o catéter periférico, que eu vou mostrar a foto dos catéteres aqui na apresentação. Tem o catéter venoso central, a PIC, o catéter de diálise triplo lumen, que tem um acesso a mais para medicamento. Tem o Portocat também, que é o acesso que é utilizado principalmente em quimioterapia. Qual que é o nível de gravidade desse paciente? Então, o que ele tem? Qual que é a doença que fez ele chegar na UTI? Se eu estou falando de paciente em UTI, né? É uma sepse, é uma insuficiência cardíaca, é um pós-operatório, ele tem uma limitação de volume, ele precisa fazer uma restrição hídrica. Nem todo paciente que está na UTI precisa restringir volume. Isso às vezes a gente acha que todos eles estão muito graves, nem sempre. Às vezes a gente está restringindo o volume dos medicamentos e ele está repondo o soro para aumentar a pressão. Então ele não está precisando restringir o volume. Isso a gente sempre tem que conversar com a equipe. Por isso que o farmacêutico, eu sou muito a favor da gente sair da farmácia e estar junto com a equipe multidisciplinar. A gente ir lá e eles verem a gente, sabe? Quanto mais eles conhecem o farmacêutico, mais eles confiam e procuram a nossa orientação e a gente consegue também ter mais confiança na intervenção. Outra coisa também são as fragilidades específicas de um paciente. Então, quando eu falo principalmente de pacientes de idade extrema, idosos. Pacientes idosos, eles têm uma rede venosa muito difícil, então eles perdem muito acesso. Então, a gente tem que cuidar com a concentração de medicamentos em pacientes idosos. Alguns casos, pacientes paliativos, a gente tira o acesso periférico e faz por hipodermóclise, que a gente consegue fazer grandes volumes de medicamento através da via subcutânea. E daí a infusão é bem longa. Também a gente tem o risco de extravasamento devido à rede venosa frágil, como eu disse, em idosos. Paciente com edema. Se ele tiver muito edema, ele não tem condição de ter acesso periférico.
Aí ele só vai ter as vias centrais. A gente já perde uma via, tá? Então, a via, o volume, a compatibilidade, velocidade de infusão, ela precisa sempre conversar com a clínica. Então, a gente precisa ver o paciente e daí decidir todas essas intervenções em relação à terapia. Acho que eu pulei uma... Ah, não, certo. Foi. Então, primeiramente, a gente tem que conhecer quais que são os tipos de catéter. O primeiro, o mais comum, que é o que a gente recebe assim que interna no hospital, é o catéter venoso periférico. Ele é um catéter de curta duração, então esse catéter ele não vai durar muito tempo. Se for uma internação longa, vai ser avaliado e ele vai ter que ser trocado durante o período. Ele tem que ser avaliado todos os dias pela equipe de enfermagem. Ele é inserido em veias superficiais, então é antebraço, aqui, a cubital, que é o melhor acesso, tá? Aí dá para colocar no dorso da mão, mas eu já vi acesso periférico em pé, aqui no pescoço também, eles pegam também. Então, às vezes vão estourando, eles vão trocando. Mas todos são, no caso, mesmo que esteja aqui no pescoço, é periférico. O acesso periférico, ele tem muitas limitações de osmolaridade, tá? A gente não pode concentrar muito medicamentos em acesso periférico, porque não vai aguentar. Ele vai estourar ou ele vai flebitar. A flebite é a inflamação dos vasos. Tem alguns medicamentos que causam risco de necrose também, tá? Eu vou mostrar, tem fotos também para mostrar alguns casos que ocorreram no hospital onde eu trabalho. A flebite, ela pode criar cordões, assim. Ela vai ficando, as veias em torno do braço vão ficando vermelhas, vão subindo pelo braço, então a enfermagem identifica, e quando tira o acesso, ela continua, e daí cria, né, inflama e continua. Se tira o acesso e esses cordões não ficam, daí não é flebite medicamentosa, é um evento relacionado ao dispositivo, tá? Só uma curiosidade nesse caso. No acesso periférico, a gente não vai poder colocar soluções de elevada osmolaridade, então aqui a gente limita a NPT. Existe a NPT, que é a nutrição parenteral periférica. Mesmo a nutrição parenteral periférica tem que cuidar muito com o acesso periférico, ele tem que ser muito bom, tá? E soluções de pH extremo. Eu vou falar um pouco sobre elas, mais pra frente tem uma tabelinha, tá? Por conta desse risco de flebite, que é a inflamação do vaso, e se ocorrer o extravasamento, que é quando estoura o vaso e o medicamento vai para o subcutâneo, ele pode causar uma inflamação que pode causar uma necrose. Isso é muito... pode acontecer, né, com os eletrólitos concentrados. A glicose, ela causa uma ferida extremamente... o extravasamento dela é muito dolorido, tá, gente? Por isso que tem que cuidar muito com a glicose. E em emergência de hipoglicemia é feito pura glicose 50%, mas tem que testar. Tem que testar o acesso antes. Por isso que o treinamento de equipe de enfermagem é muito importante nesses casos, porque eles têm que sempre testar esse acesso. A gente consegue conectar ao acesso periférico um dispositivo chamado Polyfix, que é o nome popular, né? Que, na verdade, ele é um extensor de infusão de múltipla via. Você conecta ali no acesso periférico e a função dele, gente, é só para que você não precise desconectar o equipo para fazer um bolos de outro medicamento. Esses dois medicamentos, eles vão se encontrar dentro do Polyfix, tá? Então, ele é uma via só. Então, mesmo que ele esteja com Polyfix no periférico, esse Polyfix, ele só facilita a infusão dos medicamentos. Você pode pausar um e daí fazer outro na outra via. Aí, eles não vão se encontrar. Mas se tiver uma infusão contínua de um antibiótico, por exemplo, e você fizer um bolos de outro medicamento na via do lado do Polyfix, eles vão se encontrar. Aqui ainda falando sobre acesso periférico, então, conectando... Essa tabela é exatamente igual a que o professor Felipe trouxe. Quando a gente fala em concentração máxima de diluição, ela é mais segura de ser feita sempre em acessos centrais, tá? Tem que ter muita segurança, é muito arriscado, o paciente tem que ter uma via muito boa para concentrar no máximo de volume de concentração ali numa via periférica. A gente pode concentrar um pouco, mas se for um paciente que tem uma via periférica não boa o suficiente, que já está estourando, que ele está desidratado, ou ele tem uma idade avançada, ele não vai tolerar a concentração máxima de diluição em periférico. Então, sempre é recomendado no periférico
usar o volume de concentração normal. Se o paciente precisa de restrição hídrica, provavelmente ele vai precisar de um acesso central, e daí os medicamentos vão para o acesso central. Aí, no acesso central, a gente pode usar essa recomendação da concentração máxima de diluição. Para todos os pacientes? Não, só para os que têm recomendação dessa restrição. Paciente que está em diálise, paciente que está com sepse, está muito demasiado, a pediatria, mas aí, como eu falei na pediatria, hoje a gente não vai se aprofundar. Porque a pediatria, a gente tem a neonatologia, que daí eles têm pouco acesso, é só monolumen, é mais difícil ainda, gente. Mas o adulto é mais fácil, porque normalmente ele tem bastante acesso. Vamos continuar. Então, aqui eu trouxe umas fotinhos, as mais tranquilas, tá? Porque eu não queria chocar também. Esses são 2 eventos que ocorreram no meu hospital por acesso em periférico que extravasou e evoluiu para necrose. A mão ali, no caso, era um acesso de mão, que foi colocado nutrição parenteral periférica. A nutrição era periférica, então ela era compatível com o acesso periférico. E mesmo assim, ela extravasou e necrosou. Aí, nesse caso, é que o acesso não era bom o suficiente. Primeiro porque o acesso na mão, ele sempre é pior, tá? Mão, pé, se ele não é na cubital aqui do braço, ele não é recomendado fazer a NPT periférica. Ah, mas o médico deixou prescrito, tem que iniciar. Tem que avisar o médico que não vai dar. Daí, nesse caso, essa demora muito. Às vezes tem que debridar, vai para o centro cirúrgico e dói essa lesão, tá? Ele é um evento, sim, que não pode ocorrer. É um evento em segurança do paciente, ele vai para o núcleo da qualidade, investigação e exige retreinamento da equipe. No outro lado aqui, que ele estava cobertinho, porque o paciente estava com dor, daí a gente não quis tirar a micropore. Foi um caso de diluição de magnésio. Foi feito muitas ampolas, em vez de seguir o padrão, 2 ampolas em 500, nesse caso, ele foi feito em bem menos, e correu muito rápido, não foi 2 erros. Muito concentrado e infusão muito rápida. E daí, a veia estourou, ela não aguentou, extravasou e necrosou. A gente também já teve casos de glicose, como eu falei, e daí foi muito, muito pior. Daí eu não trouxe a foto, porque ela ia ficar muito assustadora, muito agressiva, assim. Mas nesse caso, o paciente necrosou todo o braço, o da glicose. Agora a gente vai falar um pouco sobre os catéteres centrais, então, de infusão central. A gente tem vários tipos, tá? O mais comum, que a gente só se refere a eles como catéter venoso central, temos lá o monolumen, duplo lumen, triplo lumen. É esse que se chama catéter venoso central não tunelizado. Mas a gente quase ninguém fala sobre o tunelizado ali. Ele é inserido em veias centrais, principalmente a jugular e a subclave. A femoral, ela fica como uma segunda opção quando essas de cima não estão disponíveis. Por quê? Porque ela é mais... Como ela está perto, principalmente ali, urina e fezes, se o paciente tiver de fralda, ele fica mais fácil de infectar. Então, a femoral ela é evitada para acesso central. Mas, em alguns casos, não tem opção. E ele é um catéter de curta permanência. Curta permanência, que eu digo assim, 10, 15 dias o paciente pode ficar. Todo dia ele é reavaliado. Né? Esse é o acesso principal em UTI, tá? Se ele tiver hiperemiado, se ele tiver algum sinal de infecção, ele coleta hemoculturas e troca o acesso. O paciente não fica com ele não vai para casa com esse acesso, por exemplo. No caso do paciente precisar de um acesso central de longa duração, quais que são as opções? O acesso central de inserção periférica, que é a PIC, ele é inserido pelo braço e ele vai até a veia cava. Tenho uma foto no próximo slide, tá? Esse já é um acesso de longa duração, de longo prazo. Quando que ele pode ser utilizado? Um paciente que tem uma osteomielite, ele não precisa ficar internado, só que ele não tem mais condição de acesso periférico para fazer um antibiótico por 30 dias. Uma endocardite, ou ele pode ir pelo serviço de atendimento domiciliar, e daí ele não vai com acesso central, ele pode usar uma PIC. Outro caso é a quimioterapia. Então, o paciente que vem ao serviço fazer quimioterapia, ele não vai fazer um acesso central toda vez que vai fazer uma quimioterapia e não tem condição de fazer químios, a maioria delas não dá, é vesicante, em acesso periférico. Aí você faz um portocat, que é um catéter implantado, ele fica por baixo da pele. Também vou mostrar foto ali nos próximos slides, tá? E ele é pulsionado toda vez que precisa.
O Portocat, meu paciente, ele veio para UTI e ele tem um Portocat. Posso usar esse acesso para infundir medicamento? Pode. Ele é um acesso central, só que ele tem só um lumen, tá? Então, o Portocat, ele conta como um lumen só, assim como a PIC, também é só um lumen. Diferente do acesso tradicional, que a gente mais usa, que em adulto a gente sempre vai colocar um duplo lumen, ou, em alguns casos, triplo lumen. Também a gente tem o catéter de hemodiálise triplo lumen. O catéter tradicional de hemodiálise não tem via para medicamento, tá? Mas o triplo lumen tem. E daí ele tem uma via específica para medicamento. E dá para usar ele. Então, às vezes, o paciente está em UTI, eu sempre vou me referir em UTI, porque é lá que eu tô. E ele tem esse triplo lumen. E daí você pode correr noradrenalina, medicamentos nesse acesso do triplo lumen. É um lumen a mais. Então, vamos conhecê-los. Então, o acesso venoso central. Por fora, ele fica assim. Então, ele fica aqui, normalmente no pescoço, essas 3 vias ali para aplicação de medicamentos. Ele tem uma parte bem comprida dentro, que vai aqui seguindo. Deixa eu ver se eu mostro a mãozinha. Aqui é a incisão e ele segue pela veia, né? Sempre vai ser a veia jugular ou a subclávia, até pertinho do coração. Bem pertinho. E ele tem... Deixa eu mostrar aqui. Olha só, ele tem pontos diferentes de saída. Então, o que eu quero deixar claro aqui? No catéter central, que tem mais de um lumen, do duplo lumen ou triplo lumen, os medicamentos não vão se encontrar. Isso é muito importante, porque daí você vai colocar medicamentos incompatíveis em lumens diferentes. E daí vai orientar a enfermagem. Esses medicamentos aqui que são compatíveis vão ficar juntos no lumen distal. Esses outros aqui, que são incompatíveis com aqueles lá, vão correr juntos no lumen proximal. E eles não vão se encontrar em nenhum momento no catéter. Diferente do Polifix, que eu falei no começo, que os medicamentos se encontram. Então, ali tem uma fotinho, aqui tem como ele é por dentro, ele é separado. E as pontas, tá vendo? A ponta distal, medial, proximal, se for um triplo lumen, né? Os pontos de liberação do medicamento na ponta do catéter são diferentes. Então, como vai soltar na corrente sanguínea, eles não vão se encontrar. E na corrente sanguínea também não, porque é como se fosse um rio, né? A velocidade é uma veia de alto calibre, então a velocidade que o sangue passa por essa veia é enorme. Então, eles não vão se encontrar lá dentro da corrente sanguínea, tá? Aqui tem uma fotinha do catéter duplo lumen, como ele é. Então, onde tem os 2 lumenzinhos ali é a parte externa, que fica visível. E todo esse comprimento aqui, fica dentro do paciente, dentro da veia. Lembrando que a inserção de catéter central, ele é um procedimento médico, né? É o médico que faz, não é a enfermagem. Ele requer sedação, o paciente faz em UTI, porque se ele errar a pulsão, ele pode causar um pneumotórax, que é uma complicação bem grave. Aí, falando um pouquinho sobre a PIC, como eu disse, então esse é um catéter de inserção periférica. Ele é inserido pelo braço, mas ele vai até lá perto do coração também. Lá, sobe pela veia cava. E ele é um catéter central, tá? Apesar, a gente olha assim, olhando para o braço do paciente, parece que ele é um periférico, né? Mas ele é um central. Então, ele permite que você infunda medicamentos que só seriam possíveis em acesso central. Ele é de longa duração, então o paciente consegue ficar muito tempo com ele, desde que não haja hiperemia, infecção, nada. Ele tem que ser reavaliado sempre, né? E ele é para esses casos em que o paciente... Normalmente, o paciente que pode ir de alta, sabe? É difícil... Você não vai passar uma PIC para um paciente que vai ficar internado curto período. Aí é melhor passar um catéter central. Aí a PIC o paciente vai para casa e ele consegue fazer ou ele vem do serviço ambulatorial, ou eu tenho um serviço domiciliar do hospital. Meu paciente tem uma PIC e internou. Posso usar a PIC para aplicar os medicamentos que seriam no central? Pode. Lembrando que a PIC tem um lumen apenas. Então, dá para colocar o Polifix, né? O céu é o limite com o Polifix, faz uma árvore no paciente. Mas todos os medicamentos vão se encontrar dentro do lumen da PIC. Então, se eles forem incompatíveis, não dá. Aí vai precisar de outro acesso. E por último, o Portocat, que é o catéter central também, que fica aqui, aqui tem uma fotinho ali, como ele parece, ele fica bem também perto do coração aqui, e ele fica escondido embaixo da pele. Esse quem faz é o vascular, o cirurgião vascular, é feito em centro cirúrgico,
o paciente é sedado quando é colocado, e ele não sente nada, ele vive a vida normal. Aí toda vez que ele vai fazer uma administração de quimioterapia, que é o uso mais comum do Portocat, a enfermagem vai pulsionar em cima, aqui por cima da pele, e vai aplicar a quimioterapia nesse acesso central. E daí, como eu disse antes, se o meu paciente interna com Portocat, eu posso usar o Portocat como um acesso, porque ele é um acesso central. Só tem que cuidar em fazer NPT, nutrição parenteral, em Portocat, por um período muito mais longo, porque tem um alto risco de infecção. Aí tem que ficar acompanhando. Mas pode ser feito também, tá? E daí o Portocat, quando infecta, é mais difícil de tirar, tem que ir para o centro cirúrgico, por isso que a gente tem que avaliar bem o uso do Portocat, mas para medicamentos em geral ele é ótimo. E o catéter de hemodiálise triplo lumen, como eu falei, o catéter, botei na foto aqui, é o tradicional, ele tem só 2 vias. Nesse caso, não dá para administrar medicamentos por ele. Mas existe esse catéter triplo lumen, que se o médico escolheu passar ele, às vezes eles passam, quando o paciente está muito grave e sabe que vai precisar de mais de uma via, além do catéter central de duplo lumen, aí eles passam esse triplo. Aí ele tem uma via a mais, que pode ser usado como medicamento. E ele é um catéter central também, tá? Aí, ok, a gente conheceu o paciente, a gente sabe quantos acessos ele tem. Agora, como que a gente escolhe quais medicamentos vão em cada via? Meu paciente ele tem um acesso central duplo lumen e tem um periférico. Eu vou escolher como? Primeiro, a gente tem que ver os medicamentos que têm alta osmolaridade. Então, a nutrição parenteral total, não a periférica, ela é via central obrigatória. Até eu vi ali que alguém perguntou se ele pode correr alguma coisa com a NPT. Então, assim, a NPT ela tem um problema. Além de ela ter a osmolaridade, ela tem muita gordura. Ela é um medicamento altamente denso. Então, ela vai empurrar qualquer medicamento que correr com ela. Existem alguns estudos que trazem as incompatibilidades com o NPT para abrir algumas exceções. Por quê? Porque, por exemplo, na neonatologia, o neném só vai ter uma via, só o monolume. Então, às vezes, vai ter que correr alguma coisa com o NPT. Agora, se você puder evitar ao máximo correr qualquer medicamento com o NPT, é o ideal. O ideal é que ele corra numa via exclusiva. Deixa aquele acesso para o NPT e vamos ver se a gente consegue arrumar o resto na outra via, tá? Por quê? Porque ele vai empurrar. Qualquer molécula que pegar ali, ele vai englobar e pode diminuir a absorção, diminuir a disponibilidade, porque é uma molécula muito pesada a NPT, tá? Então, mesmo que o mesmo problema a gente tem com o Propofol também, que ele também tem esse problema da gordura, ele pode atrapalhar, mesmo que ele seja compatível. Então, a gente dá prioridade para deixar a nutrição parenteral total em acesso exclusivo. Mas tem a noradrenalina, que também tem que ficar em acesso exclusivo. Normalmente, o paciente com noradrenalina alta não vai estar com nutrição enteral ou parenteral, porque ele vai estar com hemodinâmica muito estável e daí vai suspender. Então, quando tem um, não tem o outro. Então, isso facilita a nossa vida. A gente tem também os eletrólitos, como eu falei, né? Então, a gente tem medicamentos que eles são via central obrigatória, tem via central preferencial e tem os que dependem da diluição, tá? Então, por exemplo, ali, o potássio, ele é bem perigoso, é vesicante, numa concentração que se for acima de 10 ml por 100 de soro. Então, se tu fizer uma concentração acima disso, tem que ser via central. Se for mais diluído, uma ampola em 500, por exemplo, e correr bem devagar, quanto mais lento, melhor. Dá para fazer periférico, então por isso que é feito. Já a noradrenalina, ela pode ficar até 4 horas no periférico. Então, o paciente chegou no PA, tá grave, não vai ter acesso central, né? Então, iniciou a nora, ela inicia em periférico. Algumas referências, alguns hospitais usam mais tempo até, tá? Aí depende muito do que foi acordado com o núcleo de segurança daquele hospital. Então, no nosso hospital é 4 horas. Por quê? Porque acima disso a gente teve muitos casos de risco ao paciente, extravasamento, nosso público é mais velho também. A noradrenalina, ela tem essa condição de ser extremamente vasoconstritora e necrose local. E outra coisa, vou aproveitar já. Tem alguns medicamentos que eles podem ser feitos no periférico, mas eles não podem ter bolos de outro medicamento junto. Quais são? Os medicamentos que a gente tem que titular ml por ml.
por exemplo, o Tridil, que é a nitroglicerina, e o Niprid, que é o nitroprusiato, ou o Agrastat, que é usado ali, fica em infusão após o infarto, às vezes, fica um tempinho em infusão. Esses medicamentos, eles podem ser feitos no periférico. Tem mais um também, o Levosimedan. Mas, se você usar um Polifix junto para receber outro medicamento, ele vai empurrar aquele ml que está parado no Polifix. E isso vai fazer um bolos desse medicamento. Então, não é o ideal. O certo é ele fique no acesso exclusivo. Então, sim, se o paciente vai fazer o Niprid ou o Tridil no periférico, ele vai precisar de 2 acessos periféricos, um só para eles. Por causa desse... Porque eles são titulados ml a ml, entenderam? 1 ml faz muita diferença, porque está ferindo por um padrão ali de pressão arterial, por exemplo. Então, 1 ml faz diferença. Ele está 3 ml hora para 4 ml, se ele receber um bolos, vai dar uma repercussão hemodinâmica. Então, nesse caso, esses medicamentos a gente deixa exclusivo numa via periférica, se ele não tiver central. Aí a gente tem, por exemplo, a vancomicina, que ela é bem irritante, mas normalmente a gente vai fazer no periférico. Qual que é a recomendação? Não concentrar muito, se for periférico, e pode fazer uma infusão mais longa, se precisar. Aí a gente tem a dopamina, a adrenalina, a vasopressina, que são os medicamentos vasoconstritores também, que a vasopressina, por exemplo, é preferencial por via central. Ela é menos agressiva que a nora no periférico, mas não é recomendado que fique muito tempo em excesso periférico. A glicose e o manitol, que são hiperosmolares, também tem que tomar muito cuidado. A glicose 50% às vezes é feita direto numa emergência de hipoglicemia, mas o que se recomenda é que tem que testar esse acesso antes, tá? E os quimioterápicos em geral, a maioria, que são a doxorubicina, a vincristina, aí tem uma lista enorme, que são vesicantes e não podem fazer periférico. Aí faz portocate ou faz via central, se tiver. Opa! Então tá, então como que a gente vai organizar? Então a gente já sabe quais que são os acessos que o paciente tem e sabe quais que a gente vai colocar no central e quais que pode ir no periférico. Agora a gente vai organizar esses medicamentos nesses acessos. Como a gente tem? Então, a recomendação ouro é o Trícil, que é esse Handbook Drugs, que tem ele é amplamente reconhecido como a principal referência para incompatibilidade. Tanto que o Micromedics e o UpToDate, eles usam referências do Trícil como referência para fazer a avaliação de compatibilidade. Até tem um print aqui do Micromedics, que agora ele está pago, está difícil de acessar, mas eu trouxe uma dica gratuita, tá? Para nos facilitar a vida. A minha dica que é grátis é esse site, ele se chama Stabilis. Ele é um banco de dados europeu, ele foi desenvolvido por um farmacêutico, que é o Jean, não sei falar o nome dele, e esse Centro Hospitalar Universitário de Nancy, e eles, o que eles fazem? Aqui no início, bem na página de abertura do site, já tem a bibliografia que eles utilizam para ir atualizando o site. Então, eles usam o Trícil também, mas eles vão atualizando com artigos. Então, cada estudos que vão saindo, eles vão atualizando esse banco de dados dele. Então, ele é bem legal de usar e ele é bem... Eles vão usando literatura recente e eles disponibilizam as referências. E aqui nesse site, então, a gente tem uma abinha chamada Tabela de Incompatibilidade em Y. Até eu vou ter aqui no próximo slide. Aqui no ladinho, ó, peraí. Aqui no cantinho, ó, tabela de compatibilidade. Clicando aqui, a gente consegue inserir o nome do hospital, o nome da unidade, por exemplo, unidade de terapia intensiva, o nome do paciente. Então, eu uso ali o nome do hospital, eu coloco o nome do paciente. E aqui a gente vai adicionando todos os medicamentos, todos. Tá em inglês, tá? Mas é bem fácil, porque é bem facinho de achar. Então, vai colocando Vanco, Mero, Fentanil, tudo que o paciente está, tá? Omeprazol, hidrocortisona. E daí, confirmando a entrada, ele vai gerar esta maravilhosa tabela. Ele gera prontinho, assim, ó. E ele vai dar tudo que é incompatível em Y. Então, a partir dessa tabela, então, o que eu faço? Eu imprimo ela colorida assim mesmo. E, junto com o técnico que está ali no setor, a gente vai organizando o que vai correr no quê. Então, o meropenem é incompatível com o midazolam. Então, o midazolam vai ficar nesse acesso junto com o fentanil e junto com o que for que é compatível com ele. E no outro acesso, a gente vai botar o meropenem. Mas no outro acesso está a noradrenalina. Então, no periférico vai o meropenem. Então, ele não vai bater com a sedação e não vai bater com a noradrenalina.
A Nora sempre vai correr sozinha? De preferência, sim. Não é por compatibilidade, é por segurança. Porque ela é um medicamento titulado ml por ml, como eu disse. E cada ml conta. Então, não pode correr o risco do outro medicamento empurrar ela. Qual que é a exceção? Um paciente muito grave, ele está quase sem acessos, e ele está com outra droga vasoativa junto. Vasopressina, por exemplo, nora e vasopressina de resgate, ou nora e dobutamina de resgate. E os dois estão numa infusão alta. Se for um baixo e um alto, é perigoso. Nesse caso, pode correr os dois medicamentos na mesma via. Eles são compatíveis, né? E porque, nesse caso, pequenos volumes não vai alterar a clínica do paciente. Senão a gente evita, tá? Aí aqui tem um exemplo de uma tabela. Daí, às vezes, quando o paciente... Esse aqui é um caso real, lá do hospital. Esse paciente estava muito grave e ele tinha muitos acessos e muitos medicamentos. E daí, eu montei para cada acesso e deixei lá para a enfermagem ir se orientando. Então, ele tinha um acesso central femoral, tinha um acesso central na subclávia, cada um duplo lumen, e tinha um acesso periférico. E daí a gente foi organizando. Então, a anfotericina belipossomal era para colocar no acesso central femoral distal. Já a Dexa, no subclávia distal. Daí o meropenem no central, no femoral também distal. E ele é incompatível. Se a gente seguir a linha, o meropenem é incompatível com a ondansetrona. Então, quando for fazer a dose da ondansetrona, tem que ser no periférico. Não pode fazer no central que está correndo o meropenem. Ou, lembrando que o meropenem na UTI corre 3 horas, né? Então, ele, por um longo período, ele vai estar ali infundindo. Por isso que é importante a gente deixar essas tabelas para que o técnico saiba aonde ele vai infundir o medicamento, inclusive os que são doses de horário. Tá? É rapidinho, é só 10 ml, 20 ml, um bolos. Mas tem que saber, mas qual acesso? Quando a gente tem vários, né? Então, esse aqui a gente faz bastante. É uma intervenção muito, muito apreciada, como eu posso dizer assim. Tanto que eles pedem muito. Meu Deus, Luana, socorro. O paciente tem 1 milhão de medicamentos, aonde que eu vou botar para correr? E, às vezes, por conta da nossa intervenção na farmácia, o médico tem que pegar mais acessos. Então, às vezes, não dá. Lembrando também que tem os hemocomponentes. Se o paciente precisar receber sangue, plasma, então, hemácia, plasma, ele vai precisar de um acesso exclusivo para o hemocomponente, que não pode correr com nada. Então, essa questão de acessos é bem difícil, tá? Principalmente em UTI. Exclusivamente em UTI, né? Aqui tem um exemplo que aconteceu lá no hospital de incompatibilidade em Y, que correu Ganciclovir junto com Bactrim EV. E daí, não sei se vai conseguir enxergar, vocês vão enxergar bem. Tá vendo que ele precipitou inteirinho? Ele ficou todo cristalizado no lumen. Então, isso, quando ele é visualmente, né, quando dá para ver, aí é mais fácil, porque daí a gente descobre que foi feito errado. Mas, às vezes, essa incompatibilidade não é tão visível assim. Ela pode ser micro, daí vai passar. Mas nesse caso aqui foi bem visível, daí a gente notificou, e é porque era incompatível os dois no mesmo lumen. Aqui estava no Polifix. E agora eu vou falar da segurança na administração das soluções. Então, eu botei essa foto aqui para a gente lembrar que o paciente, quando está internado numa unidade de terapia intensiva, ele não está bonitinho, assim, os acessos não são visualmente fáceis de achar. Ele está com muita coisa. E tem o tubo, e tem o equipo de dieta, é muito, sabe? Então, a chance de errar acesso, errar via é muito grande. E, assim, o acesso central, ele tem 2 lumens, mas de cada lumen, você pode colocar polifix, pode colocar... Aqui na foto, no caso, eles estão usando a torneirinha, né? Que em alguns hospitais é proibido e tem outros que não. E daí você vai multiplicando o número de lumens, só que a partir do mesmo lumen. Então, tudo que tiver no polifix ou nas torneirinhas tem que ser compatível. Assim a gente vira um pinheiro. Estão falando assim agora sobre a concentração, né? Então, quando a gente quer reduzir o volume de diluição com segurança, de um paciente que precisa reduzir o volume de diluição. Precisa de restrição hídrica. Quais são esses pacientes? Paciente com insuficiência cardíaca, paciente muito demasiado e que está com insuficiência renal aguda e que ele está um balão, sabe? Muito inchado e ele já está fazendo furosemida para tentar negativar. Então, a gente tem que ajudar essa negativação como? Reduzindo o volume. Quando a gente fala em restrição hídrica, a gente está falando de balanço hídrico, gente. O balanço hídrico a enfermagem ela vai registrando
todo o volume que entra e todo o volume que sai. Então, como que o paciente perde volume? Principalmente urina e drenos, tá? Vômito também. E no caso, quando ele começa a entrar em insuficiência renal, ele começa a acumular muito volume. E a diálise, ela não consegue tirar tanta volume de uma vez só. Então, às vezes, eles tentam tirar o máximo possível, mas mesmo assim o paciente vai ficando com o balanço positivo, que a gente chama. Que ele recebe mais volume do que ele perde. Da onde é esse volume? Dos medicamentos, mas também ele recebe da dieta. A NPT, por exemplo, tem um volume enorme, que se for receber. A dieta enteral também soma como volume. Ele recebe soro, expansão volêmica e as soluções que estão ali em concentração o tempo todo recebendo. 25 ml hora, se tiver que aumentar a nora, não tem teto e vai indo, né? Tudo isso é volume. Então, como que a gente faz? Tem essa referência aqui, que é o Minimum Infusion Volumes, que ele é restrição hídrica para pacientes críticos. É muito fácil de encontrar esse PDF na internet, ele está aí, liberado. E ele traz, de uma maneira bem fácil, assim, e bem direta, o mínimo de concentração que dá para fazer desses medicamentos. Significa que a gente vai fazer nessa concentração máxima? Não, mas a gente sabe até onde a gente pode chegar. Por exemplo, aqui no Meropenem, a gente tem uma recomendação de 500 miligramas em 5, a sugestão de diluição mínima, 1 grama em 10. 1 grama em 10. 1 grama é um frasco de Meropenem, 10 é o volume de diluição do frasco. Então, significa que o Meropenem daria para fazer puro até. A gente vai fazer puro? Não, porque a gente tem que correr em 3 horas. Mas significa que eu posso tranquilamente e com segurança diluir ele num soro de 50. Num acesso central, tá, gente? Sempre essas mínimas infusões são em acesso central. Esse aqui é um mínimo de concentração. A vancomicina, por exemplo. A sugestão de infusão mínima é 10 miligramas por ml. Mas em alguns centros é usado 20 miligramas por ml. Aí a gente vai pegar a dose. Então, se for uma dose de 1 grama, né, 1000 miligramas, divide por 20. E daí tu vai ter o volume final. Sempre lembrar de calcular o volume do frasco nesse volume final, tá? E daí ver o volume de diluição. Mas é um volume muito baixinho. Perfeito, esse é o mínimo. Então, você pode, a partir disso, você tem segurança em fazer um volume maior dentro da restrição, mas que não seja muito restrito para que a enfermagem não consiga fazer uma infusão um pouco prolongada. Outra coisa, sempre tem que sinalizar muito bem na prescrição. Se não for possível fazer na prescrição, tem que sinalizar no leito de que aquela solução ela está concentrada e ela não pode ser feita em acesso periférico. Então, aqui tem um exemplo, né? Eu botei a polimixina B, que estava numa concentração extremamente concentrada, ali em 100 ml de volume de glicosado, 2 frascos, para fazer em acesso central, solução concentrada. Então, toda vez que a gente concentrar soluções, fizer essa intervenção, a gente tem que ter certeza que toda a equipe sabe que aquela solução não está na concentração padrão, que não pode mudar o acesso. Perdeu o acesso central, sei lá, foi trocar e não conseguiram colocar outro porque estava sangrando. Posso correr no periférico? Não nessa concentração. Vai ter que diluir mais daí. Aí, falando agora de sedação e analgesia, né? Como disse o professor Felipe, o segredo da segurança para essas soluções é padronizar. Tem que padronizar, tá, gente? Por quê? Nas fontes de pesquisa, nem sempre a diluição ela é meio que padrão. Então, o midazolam. Tem médico que quer usar 0,5 miligramas por ml. No nosso hospital, por exemplo, a gente padronizou. Então, como que a gente padronizou? Fez uma reunião com os rotineiros e falou, qual que vai ser a nossa solução padrão de midazolam? A nossa solução padrão é 2 ampolas ali de 10 em 80 ml de soro, que vai dar uma concentração final de 1 miligrama por ml. E daí a gente padronizou no sistema. Eles não conseguem mudar a diluição. Sempre vai ser essa solução padrão. Por quê, gente? Porque daí isso fica mais seguro, no sentido de que todo mundo que passa sabe, olha e sabe a dose que está. A enfermagem sempre vai diluir igual, então eles não vão... vai ter erro por cada um diluir de um jeito. Então, assim, o primeiro passo é padronizar as soluções. Então, como é que vai ser as soluções no meu hospital? Essa vai ser assim, 5 em 10, 5 em... Padronizou tudo. E a concentração. Então, essa sempre vai ser essa concentração. E daí divulgar. Daí no caso aqui eu trouxe um print, né, das nossas soluções padrões. Elas estão padrões no sistema e mesmo assim elas estão em vários pontos da UTI. Tá em quadro, tá em prancheta, tá na farmácia, tá na enfermagem.
para que todo mundo saiba que é essa a solução padrão. Se o médico prescrever, se ele conseguir burlar, né? E ele quiser prescrever com outra concentração, eles têm que questionar, porque não é... Então, assim, quem acaba mudando ali é o anestesista. Daí, só que o anestesista faz para outras indicações. Aí, beleza. Mas os plantonistas, eles seguem sempre a mesma padronização. E por que isso é bom? Porque daí leva ao segundo passo, que é a padronização da dose, tá? Então, aqui eu trouxe só um exemplo de como a gente chegou nas doses, porque as doses mínima e máxima desses medicamentos aqui, ketamina, propofol, rocurônio, pancurônio, mida, fenta, eles variam de fonte para fonte. Então, se você olhar no UpToDate, vai ter um mínimo e máximo, no Macromédicos tinha um mínimo e máximo. Aqui a gente usou um guia da USP, esse manual prático de medicina intensiva, que é escrito pelos nossos próprios médicos. E daí tinha variações entre essas doses. E daí se cada médico seguir um mínimo e máximo da fonte que ele usa, fica muito difícil a gente saber se está certo ou não. E daí, de novo, daí a gente se reuniu com os rotineiros e padronizou. Aí eu até botei ali decisão final, doutora Raquel, porque foi ela que decidiu. Então, na nossa unidade, o mínimo e máximo para cada medicamento é o que foi padronizado. O que nos leva ao segundo passo. Que é daí, depois que você tem definido o mínimo e máximo, fica muito mais fácil fazer tabelas de consulta, verificar se a dose está muito alta ou muito baixa. Porque assim, ó, por exemplo, aqui, o midazolam, né? Para iniciar o midazolam, você pode consultar rapidamente. O meu paciente tem mais ou menos 90 quilos. Eu já sei que é entre 1,8 e 9. Na solução padrão, ali, que é 2 ampolas para 80. Então, a gente consegue padronizar. A gente tem essas tabelas para todos os medicamentos lá no hospital. E depois que iniciou, a gente faz também o ajuste individual da dose. Então, essa que é a planilha do Google, tá, gente? Nós fizemos lá, eu e a outra farmacêutica que trabalhava antes de mim, em que a gente já padronizou os cálculos. Porque nada mais é do que o cálculo que o professor Felipe fez lá na Nora. Só que para ficar fazendo a mão sempre, um por um, aí vai o tempo todo, não dá tempo. Aí a gente padroniza, como tudo é padronizado, então a infusão é padronizada, a solução é padrão, a concentração é padrão, a gente só coloca os cálculos já na planilha e só muda o peso. E daí ele já te dá o ml mínimo e máximo dentro daquele peso. O que permite que a gente faça um monitoramento nas bombas. Então, o que eu faço? A gente coloca essas soluções, a gente verifica lá o peso do paciente, faz essas etiquetas, que é etiqueta de vazão, e coloca nas bombas de infusão para avisar o médico. Daí todo mundo que passa sabe qual que é o mínimo e máximo daquele medicamento para aquele paciente que está ali internado. Isso aqui ajuda muito, sabe por quê? Porque, olha só, o midazolam e o fenta, eles têm um problema. Principalmente o midazolam. Como ele é um benzodiazepínico, tu vai criando resistência a eles. E eles vão aumentando a dose, vão aumentando a dose, vão aumentando a dose. Chega um momento que o midazolam vai estourando. Uma maneira de evitar isso é o despertar diário. E tem que ser feito, gente. Daí todo dia a gente passa, a gente tem um round multidisciplinar de manhã na minha UTI, em que a gente pergunta, dá para pausar a sedação? Tu pausa as sedações, espera o paciente superficializar, ele começa a ficar, não acordar, né? Ele só superficializa, ele começa, às vezes, brigar com o respirador e tal. Aí vai voltar a sedação. E daí ela tem que voltar com metade da dose. Isso evita essa resistência dos sedativos. Mas o meu paciente não pode fazer a pausa. Ou ele está com uma sepse aguda, ou é SIRS, ou ele está com Esmeron, por exemplo. Daí, se você está bloqueado, tu não pode pausar a sedação. Aí você tem que fazer rotação de sedativo. Aí vai trocar o midazolam por propofol e o fenta por ketamina. E se você não fizer esse acompanhamento, vai subindo o mida, vai subindo o fenta, e isso vai atrasar muito o desmame depois, gente. Quanto mais o paciente fica sedado, quanto mais tempo ele fica sedado, quanto mais alta a dose de benzodiazepínico e opioide, pior é o desmame depois das drogas, que ele vai ficando resistente, ele vai tendo dor, e desmame ventilatório. Por isso que a pausa de sedação é tão importante na UTI. Isso reduz tempo de ventilação e facilita o trabalho da fisioterapia depois. Então, uma maneira de a gente controlar essas doses, só que isso só é possível se a gente padroniza. Porque daí, com o padrão, a gente consegue... Até a gente decora as doses, tá? Agora, se cada um dilui de um jeito, se cada um usa um guia de referência diferente, aí fica impossível. Porque daí tu vai falar e ele vai falar, não,
não chegou ainda na dose máxima, porque eu estou diluindo em 0,5 miligramas por ml. Aí é muito. Quando tu percebe que está muito alta a dose, o paciente já está muitos dias com aquela dose alta, aí não consegue reduzir mais. E é isso, gente. Da minha parte, aqui estão as referências. Eu espero que eu não tenha falado muito rápido. Não, que é isso, Luana. Acho que tanto você quanto o Felipe foram muito didáticos. É um tema bastante específico e realmente necessário para a gente trabalhar com o tempo que a gente está trabalhando aqui nesse web seminário, né? A Luana, inclusive, fez o alerta no início da fala dela que para trabalhar a parte pediátrica, a gente vai precisar de um outro momento também mais específico para abordar o tema, mas acho que foi tudo, as informações foram muito ricas, foi uma tarde muito, tá? Uma tarde muito, muito rica aqui hoje para a gente. Bem, agradecer a Luana, agradecer o Felipe pelas apresentações, e agora vamos para a parte das perguntas. Algumas perguntas foram feitas aqui no bate-papo. Eu vou reforçar as perguntas. A Luana, quando iniciou a fala dela, disse que talvez fosse já responder durante a sua fala. De qualquer forma, eu vou voltar as perguntas aqui para a gente. E aí também, se o Felipe quiser contribuir, fique à vontade, tá bom? Bem, o Josiel, ele perguntou, eu posso diluir norepinefrina em soro Ringer com lactato? Eu posso responder essa. Na verdade, pode, mas a pergunta precisa? É porque o Ringer lactato, ele tem potássio e cálcio, né? Acho que tem 4 MECs de potássio por litro. Então, só usa o Ringer lactato em situações muito específicas, que é trauma, cirurgia. Então, assim, se tiver nessa situação, tiver recebendo Ringer e precisar colocar uma nora, pode diluir, é compatível. Mas normalmente não se faria isso, ainda mais para noradrenalina, que a dose vai subindo, né? E daí, como é que você vai controlar os eletrólitos? E daí, por causa do potássio e do cálcio, ele não é uma escolha tão comum para colocar a noradrenalina. Mas por compatibilidade, sim, poderia. Felipe, quer comentar? Está satisfeito com a resposta da Luana? Não, é isso mesmo. Não é o recomendado de forma geral, né? Para norepinefrina. Em algumas situações em específicos, como a Luana comentou mesmo, né? Perfeito. O José que fez a pergunta já agradeceu aqui também no bate-papo. A Dorcilene fez a seguinte pergunta. Boa tarde, Felipe. Se estiver uma NPT, pode ter incompatibilidade com algum medicamento em Y? Aí foi o que a Luana comentou, né, Luana? Você quer reforçar lá? Isso, como eu disse, a NPT ela tem um problema que além da... Porque se você procurar, você vai encontrar artigos que avaliam a compatibilidade de medicamentos com NPT e tem medicamentos que podem ser feitos com NPT. Principalmente, se vocês pesquisarem, vai encontrar muito estudo na pediatria. Por quê? Porque na neonatologia, as crianças não têm acesso, gente. Aquilo, meu Deus, é um sofrimento. Então, ele vai ter um monolume. Então, vai ter que lutar com isso. E daí, nesse caso, vai ter que fazer, não tem escolha, e daí vale a pena ver esses estudos e quais medicamentos são compatíveis. São poucos, tá? Não são muitos. Mas, se você é um paciente adulto, ele tem mais de um acesso. Não é bom, por quê? Porque a NPT, ela é muito osmótica, e ela é muito pesada, ela tem gordura. Então, a chance dela englobar essa molécula de medicamento e evitar que ela seja absorvida vai diminuir, é muito alta, sabe? Principalmente se ela vai correr com um medicamento, um antibiótico, por exemplo, que você já quer uma disponibilidade maior, ele já está com o VD aumentado, e daí você vai colocar o mero para correr junto com a NPT. Então, não sabe, daí não é uma boa escolha. Então, a NPT, se possível, via exclusiva. Só se for assim, não tem como, só que daí não tem como, tu vai ter que avaliar a NPT, né? E daí é mais fácil avaliar se essa NPT está trazendo benefício do que botar um medicamento para correr com ela. É isso, assim, porque, igual a Luana comentou, né? A questão da neonatologia não tem outra alternativa. Então se faz, e aí a gente tem os dados de algumas situações que pode ser feito, senão precisa fazer, dependendo, precisa fazer interrupção, e aí fazer a administração do medicamento, depois volta com a nutrição,
Então, na maioria das situações é assim, né? Ou faz a via exclusiva, ou precisa fazer interrupção para administrar o medicamento, depois de um tempo volta com a nutrição. Uhum. Certo. Marcelo Florentino. Marcelo, depois tu, não sei se você ainda está na sala, mas é o Marcelo que eu conheço. Acho que eu conheço o Marcelo. Marcelo Florentino, depois de diluir, fazer a regra de 3 para retirar a quantidade prescrita, tenho que completar com diluente? Aí vai depender desse volume que você tira, porque a gente já fez a diluição. Então, para tirar um volume que vai conter a dose que o paciente precisa. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu dei lá da injeção em bolos de 1,25 ml, esse é um volume compatível com a injeção em bolos, que varia ali de 1 a 10 ml para ser feito. Então, não precisa de complementar com o diluente, né? No caso da administração de forma contínua, daí a gente já faz na bolsa direto, com o diluente direto, que o paciente vai ficar em infusão contínua, né? Mas geralmente a diluição ela já é feita para você aspirar um volume que é compatível, por exemplo, com uma injeção em bolos, ok? Aí não precisa diluir mais. Perfeito, Felipe. Eu não identifiquei outras perguntas do bate-papo, então eu vou pedir, ainda a gente tem ainda um tempo aqui até o final da web, aproveitem o espaço, utilizem o bate-papo público para vocês lançarem suas dúvidas e comentários sobre o tema da webconferência, para aproveitar aqui a oportunidade da presença do Felipe e da Luana, para que eles possam retirar, esclarecer as dúvidas de vocês. Felipe e Luana, o Felipe trouxe uma... Eu fiquei bastante alarmado com aquela meta-análise que tu trouxe lá no início da tua fala. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, da experiência de vocês. Eu não sei se os próprios estudos eles acabam indicando um pouco motivos, justificativas. Acho que momentos como esse, e vocês trouxeram isso na fala de vocês, né? A importância da gente ter esses momentos de educação continuada, processo de formação, para a gente ir reforçando as informações que vocês trabalharam na web. Obviamente, é um tema muito denso, tem uma densidade teórica importante aqui, né, em relação ao que vocês estão apresentando. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, na prática hospitalar, nas unidades de saúde, o que vocês têm percebido, o que a literatura tem apontado como principais motivos para a quantidade de erros que aquele estudo, aquela meta-análise identificou, mas os limites, as dificuldades mesmo para se trabalhar com a diluição e reconstituição de medicamentos, né? Falta de protocolo, isso é um problema, definição de protocolo, de reforçar protocolos, condutas com as equipes. A Luana traz um aspecto na fala dela que eu acho importante, eu queria também ouvir vocês um pouco sobre isso. Farmácia clínica, o papel do farmacêutico nas equipes para poder orientar mais diretamente esses processos junto com as equipes, qual é a realidade disso, né? Porque a minha percepção... Eu sou nutricionista de formação. A minha percepção, e estou longe da atuação clínica também, né, há algum tempo, mas a minha percepção é que o número de farmacêuticos geralmente não é suficiente para poder acompanhar as equipes, principalmente em unidades hospitalares. A demanda dentro do ambiente da farmácia ela é enorme para a equipe de farmácia, né, de fazer a gestão da própria unidade, da dispensação. Então, também entender como que vocês percebem esse processo e do apoio da farmácia clínica junto às equipes, mas falar um pouco mais sobre tudo isso. Assim, acho que formação, capacitação, protocolo, apoio da equipe de farmácia para que a gente consiga melhorar os processos em relação à diluição e reconstituição de medicamentos. Sim, eu vou começar, vou fazer meio que uma fala na questão da profissão de forma geral, depois eu acho que a Luana pode entrar com coisas mais específicas da rotina, né? A gente tem que ver, por exemplo, no nosso caso aqui, como farmacêuticos, né? A transformação que a profissão vem ocorrendo nos últimos anos, né?
Então, por exemplo, essa questão, se a gente for parar no histórico da profissão, por exemplo, eu me formei numa universidade que o curso de farmácia, em 2004, estava fazendo 100 anos. Então, o curso de farmácia lá já tem 121 anos, fez agora, né? Está fazendo agora em agosto. E tem cursos mais antigos aqui no Brasil e sem falar no mundo inteiro. Então, é uma profissão relativamente antiga em comparação com outras que nós temos e que se transformou muito ao longo dos anos. Então, inicialmente, a profissão de farmacêutica, ela era muito perto das pessoas, né? Eram os boticários nas pequenas vilas, e enfim. E conforme foi tendo revolução industrial, desenvolvimento de novos medicamentos, o farmacêutico saiu de uma atuação diretamente com o paciente e foi para a parte da indústria. E aí teve uma característica industrial muito forte, de desenvolvimento, de síntese de novos fármacos e afins. Com o passar dos anos, lá pela década de 60, 70, surgiu a necessidade nos Estados Unidos lá da questão da atuação do farmacêutico clínico no ambiente hospitalar, né? E aí viu-se que era custo efetivo, ou seja, era importante ter a atuação desse profissional e os gastos que tinha com esse profissional, eles se pagavam com relação à economia no gasto com medicamentos, em diminuição do tempo de internação dos pacientes, enfim, é uma profissão custo efetiva. E no Brasil, mais recentemente, tivemos a última reforma curricular do curso de farmácia, que aponta a necessidade de que 50% do currículo do curso ele esteja voltado para a parte do cuidado em saúde. E isso está inserida a farmácia clínica, né? Então, a profissão ela vem se transformando, claro, em decorrência das necessidades da sociedade e dos serviços de saúde. E se a gente for parar para pensar, comparando hoje com 10, 20 anos atrás, a profissão cresceu muito no que a gente chama de farmácia clínica, na área da farmácia clínica. Só que a gente sabe que ainda é pouco, né? Porque ainda o farmacêutico é colocado muito na parte de gestão, né? Controle de estoque, compras, enfim. A parte da dispensação, que é importante, né? Que é o início da atuação clínica do farmacêutico. Então, eu considero a dispensação uma parte importante da atuação clínica do farmacêutico, é o início ali da triagem das prescrições e afins. E o farmacêutico no beira-leito com os pacientes, né? E com as demais profissões da saúde na equipe multi. Tá melhor do que já foi, mas a gente sabe que ainda vai crescer mais, porque é uma profissão custo-efetiva. E aí, iniciando para responder a sua pergunta, sim, precisamos de mais profissionais, porque a gente viu, tem muito estudo que mostra, por exemplo, não é uma associação direta, né? Seria leviano da minha parte afirmar isso, mas muito estudo mostrou que durante a pandemia, hospitais que retiraram os profissionais das UTIs para minimizar a circulação de profissionais entre esses profissionais do farmacêutico, eles tiveram uma mortalidade maior do que UTIs que não retiraram os profissionais, deixaram a equipe completa nas UTIs, né? Então, isso não é uma associação direta, a gente sabe que tem outras variáveis que influenciam, mas chama a nossa atenção, né? Então, finalizando aqui a minha parte, sim, esse é um ponto. A gente precisa de mais profissionais, não só da farmácia, mas das outras profissões também. Eu comentei isso no meu primeiro web seminário, né? Que a gente fala de segurança do paciente, tem que ser contínua, padronizada, mas para que isso funcione, a gente tem que ter profissional dedicado a isso, né? E aí, com a precarização do trabalho que a gente tem tido nos últimos anos, fica difícil de você ter perna de todas as profissões para contribuir para essa segurança do paciente. Luana, por favor. Perfeito, né? Eu acho que, como eu disse assim, no meu serviço a gente tem um privilégio, né, de ter farmacêuticos clínicos que ficam à beira-leito. Então, né, não temos muitos, somos em 3, no caso, só 3, de 14. E onde estão os outros? Aí quem escuta assim, nossa, tem 14 farmacêuticos, mas eles estão distribuídos na oncologia, no compras, na dispensação, e daí quando você vê, não é tantos, né? Eles vão se diluindo, então a gente só tem, que eu fico mesmo no setor, é nas UTIs, eu cuido de 2 UTIs. O ideal mesmo seria que ficasse
um farmacêutico por UTI, assim como a gente tem um nutricionista por UTI. Por quê? Porque muito assim, a gente não dá para fazer ainda um trabalho bem, sabe, detalhado que a gente gostaria de fazer. Mas quando a gente está na beira do leito, o nosso trabalho ele é mais visto, sabe? Então, quando a gente está muito distante do paciente e longe da equipe, a equipe não lembra da farmácia, e quando você faz parte da rotina, eles sentem sua falta. Daí eles alinham, aquela pessoa sabe responder as minhas perguntas sobre esses medicamentos. Então, por exemplo, não é só com o médico que a gente faz intervenção. Então, se o paciente tem um medicamento via sonda e ele tem que pausar a dieta, eu tenho que avisar o nutricionista, porque ele vai ter que recalcular o volume da dieta na pausa de 2 horas ou mais, que ele vai ter que fazer. E isso, às vezes, a gente só descobre quando a gente está lá. Porque se a gente faz uma intervenção lá, longe, a gente esquece da nutrição e ninguém avisa e todo mundo vai fazer a nutrição igual. Por quê? Porque a enfermagem, ela recebe muita informação. Ela recebe orientação da farmácia, orientação da nutrição, orientação da físio, orientação do médico. E daí eles têm que organizar todas essas orientações. E se a gente não souber as orientações que o outro profissional deu, nenhuma vai ser seguida, sabe? Então, eu acho que a gente tem que conhecer o paciente. Então, como eu falei no começo, né, da minha fala, como que eu vou orientar a incompatibilidade de medicamento se eu não sei quantas vias ele tem? Então, como é que eu vou falar para um paciente que tem uma via que os medicamentos que ele tem não podem correr juntos, se ele tem uma via? Então, eu vou ter que mudar a minha orientação. Vamos ver se dá para ajustar os horários, para que eles não batam no mesmo horário. Só que para isso eu tenho que saber, eu tenho que conhecer os materiais de enfermagem, eu tenho que saber como funcionam esses catéteres. Então, às vezes, a farmácia fica muito distante da prática, da clínica, dos outros profissionais, sabe? A gente fala muito por telefone, às vezes conversa, mas não sabe ali como que funciona cada coisa. Então, à medida que o paciente tem esses acessos, eu posso trabalhar. Ele vai perdendo os acessos, eu posso trabalhar. Ele tem uma sonda agora. Será que eu posso tirar os medicamentos EV e passar para VO? Essa é uma orientação que dá custo-benefício. Tem vários estudos que falam sobre isso. Então, mudar as vias de administração, ajustar. Eu falei bem rapidamente sobre a hipodermóclise ali, que é quando o paciente não tem nenhum acesso venoso e você não quer fazer mais acessos nele porque vai ficar muito desconfortável. Então, paciente cuidado paliativo, por exemplo, que a medida principal é o conforto, né? Você não vai pegar um acesso central nele e você pode administrar. Ele tem só um medicamento para fazer, dá para fazer essa via. E essa via, ela tem que ser bem orientada e normalmente é a gente que tem que orientar, a farmácia, porque todo mundo fica meio perdido. Então, sim, eu acho que falta farmacêutico, eu acho que as instituições, a hora que elas perceberem que a gente lá, junto com a equipe, a gente consegue melhorar desfecho, só que a gente tem que mostrar isso também, por isso que é importante estudos que mostram desfecho, né, melhora, principalmente econômico faz brilhar os olhos, antimicrobianos, stewardship de antimicrobianos, a gente consegue agora trabalhar muito isso também o farmacêutico, porque você consegue juntar as informações do laboratório, a clínica e o medicamento, sabe? Então, a nossa formação, eu sou bioquímica também, né? Daí o professor falou ali sobre a formação, como vai mudando. Quando eu fiz a faculdade, a formação era muito voltada à bioquímica. Então, eu lembro muito da parte bioquímica, eu não tive nada de indústria. E daí, quando eu vou avaliar exames, eu consigo ainda correlacionar esses exames com os medicamentos, principalmente antimicrobianos. Mas isso já está mudando de novo, agora já não sei como é que está a formação. Mas é isso, eu acho que outra coisa, você falou muito sobre por que acontece tanto erro, né, em relação à administração de medicamento. O que eu percebo? A enfermagem, a formação do técnico em enfermagem, principalmente, tá? Às vezes eles têm cursos, os cursos são não muito longos, né? E eles têm certa dificuldade, às vezes, de compreender essas informações de diluição. Então, às vezes, tu precisa de treinamentos internos na instituição para alinhar, para explicar a importância dessa diluição. Mas por que tem que diluir? Porque vai necrosar o braço do paciente. Às vezes tem que ser bem didático. A gente faz vários treinamentos anuais sobre segurança na administração de medicamentos. E daí a gente traz... Essas fotos que eu trouxe ali são dos treinamentos. A gente traz os eventos. Então, olha, isso aconteceu aqui por causa disso. Eu frisei várias vezes na minha fala da qualidade do acesso. Então, se o acesso periférico não tem condição de receber aquele medicamento, não pode ser feito.
Quem que vai avaliar isso? O técnico. Então, o médico pode prescrever, a gente vai dispensar, porque tá tudo certo, né? Então, a NPT periférica, por exemplo. Mas quem que vai avaliar se o acesso pode ou não? O técnico. E tudo isso tem que estar alinhado, assim, para que todo mundo entenda essa importância. Também, os médicos também, a gente tem que lembrar da própria equipe médica. A maioria deles tem muita dificuldade com prescrição de diluição e volumes, tá? Muita dificuldade. Essa é uma das intervenções que eu mais faço, assim, porque eles perguntam muito. Então, quando é padrão da instituição, facilita muito, porque eles não têm que pensar muito. É padrão, eles já calculam. Principalmente o hospital que tem muito residente. Os residentes têm muita dificuldade. Então, às vezes, a gente também tem que acolhê-los, sabe? Aí a gente julga muito, porque o médico não prescreveu errado, ou porque ele não sabe prescrever. Às vezes ele não sabe mesmo. Às vezes a gente tem que ir lá e ver qual que é a dificuldade, padronizar, facilitar, para diminuir o erro. Então, a cadeia medicamentosa tem vários pontos assim, de dificuldade em relação ao medicamento, desde a prescrição médica até o final, que é a administração. Eu acho que a gente, como o profissional do medicamento, a gente consegue intervir em todas as etapas para diminuir esses erros, mas a gente tem pouco farmacêutico. E também a gente fica muito escondido na farmácia, às vezes. E daí passa meio que invisível pela farmácia. A gente só fica sabendo quando já aconteceu. Ou se alguém vem atrás, né? Falei muito, gente. Não, tá ótimo. Mas deixa... falta 5 minutos agora, mas aí a fala de vocês me instigou uma outra questão, principalmente agora na fala da Luana. Existe uma cultura de padronização em ambiente hospitalar? Isso ainda é um limite? Porque isso também eu fico pensando, né? O profissional de saúde, independente da sua formação, seja o técnico de enfermagem, seja o médico, ele consegue achar essas respostas rápido, ou ele vai sempre depender do farmacêutico, ele vai sempre depender de alguém que consiga lhe dar essa orientação ou essa segurança em relação a essa informação, entendeu? Porque é isso que eu queria entender um pouco desse ambiente, do quanto que isso está descrito, isso está disponível, né, para que os profissionais possam utilizar essas informações de forma ágil, compreensível. E aí, obviamente, a Luana trouxe um ponto que, mesmo às vezes a informação estando disponível, eu vou ter dificuldade de compreensão e de execução, né, dos processos que estão instituídos, né. Mas, talvez para finalizar, não veio mais nenhuma outra pergunta aqui no bate-papo, só para entender um pouco desse contexto também. Isso depende muito de serviço para serviço, né? O ideal é que o hospital tenha um manual padronizado de quais são as regras aqui, como é que dilui, e daí depende muito do sistema disponível, o sistema informatizado daquele hospital. Então, tem vários tipos de sistema, eles são pagos, né? Então, tem sistemas que permitem que você padronize e bloqueie. Então, o médico não vai prescrever, ele já tem meio que quase pronto, e daí ele consegue prescrever. Tem outros que é mais aberto, que ele vai ter que olhar no manual para poder prescrever. Aí, se ele dessa maneira, já é um ponto mais difícil, porque daí ele tem que saber que existe um manual. E daí depende da gente ir lá e orientar, e frisar, e verificar. Então, depende muito de serviço para serviço. Eu percebo que deve ter alguns que têm mais dificuldade, outros têm menos. Tem lugar, eu imagino, deve ter, que nem sistema informatizado direito tem. Então, imagina. Então, assim, o ideal... No meu serviço, né, falando pelo meu serviço, ele é muito padrão. Então, mesmo que ele queira prescrever de outra maneira, ele não vai conseguir. Ele vai ter lá a solução padrão e ele vai ter que prescrever daquele jeito. Mas antes de padronizar, a gente comunicou todos eles. Então, foi muito comunicado antes, para não dar conflito, para ver se eles concordavam com isso, né? Porque também, se a gente só impõe uma regra e não avisa a equipe, a gente vai ter resistência e vai falar, não, mas eu não quero prescrever desse jeito, eu quero prescrever do meu jeito. E daí a gente consegue, daí vai ter outros problemas, sabe? Então, eu sou muito a favor da padronização, porque daí não depende do farmacêutico sempre, como você disse. A gente não pode ser babá da equipe inteira. Então, assim, sempre ligando, sempre perguntando para cada dúvida que tiver. A gente padroniza isso e diminui os erros e tudo. Mas eu entendo que existem muitas limitações que saem do controle. Então, justamente quando você não consegue padronizar no sistema, ou você vai ter que, assim, um trabalho de formiguinha. Tu vai ter que informar, reunir, passar informes,
e atualizar o manual. O ideal é que esse manual sempre seja atualizado também, que ele não seja só um manual para bonito esquecido, né? Existe o manual, mas ninguém nunca ouviu falar nele. Às vezes, por exemplo, aquela tabela que eu mostrei, a amarelinha, que tinha as infusões, a gente usou muito no Covid. Porque daí, em vez a gente tirou ela do manual, que é um manual grande, e é tipo um documento, é um protocolo só de sedação. Então, se o médico quisesse saber só a dose da sedação, ele tinha aquele PDF ali. Às vezes, esses documentos mais fáceis de consulta facilitam o dia a dia. Então, em vez de tu tem um manual completo, e você pode ter pequenos guias, pequenos protocolos, ou POPs, depende de como é a documentação, né, padrão do hospital, para pequenas coisas. Então, eu tenho um manualzinho de antimicrobianos, que tem os volumes, diluição, acesso e tempo. Eu tenho um só para sedação. Medicamentos que usa no pronto-socorro, medicamentos da pediatria. Isso facilita muito também. Felipe, eu não sei se você quer Então, complementar. só o ideal dessa padronização, da construção dessa padronização, é ter representantes das profissões ou das áreas, né? Então, tem o representante do corpo clínico, da farmácia, da equipe de enfermagem, né? Na construção, porque aí todos vão participar dessa construção. E é importante também dizer que ninguém vai partir do zero para construir um manual de diluição, um manual de... Não, existe na internet hoje em dia, vários hospitais deixam, sejam públicos, privados, deixam à disposição esses materiais na internet. Então, você pode fazer uma peneira nesses que existem já prontos e ver qual que se adequa mais à sua realidade. E aí, trabalhar em cima desse, revisar e colocar os fornecedores, né, as indústrias, os laboratórios que fabricam aqueles medicamentos, quais que a gente compra, qual que não compra, né, e fazer os ajustes. Então, assim, é possível. E o ideal é que seja a construção dessa padronização também seja multiprofissional, né? Para que todos, já desde o início, participem disso, que vai ficar mais fácil de implementar depois. Excelente, excelente, Luana, excelente, Felipe. Quero agradecer de novo a disponibilidade de vocês. Vocês são muito didáticos para trabalhar um tema que é tão complexo, né? Acho que o tema é bastante oportuno. A gente teve um número bastante importante de pessoas hoje conectadas ao vivo aqui conosco durante a web. A gente vai para o encerramento. Quero agradecer a todo mundo que esteve conectado aqui conosco. E aí quero deixar agora aberto para o Felipe e para a Luana o fechamento. Se vocês quiserem reforçar alguma informação que vocês entendam que seja importante em relação ao tema, ou simplesmente para vocês se despedirem aí da nossa web de hoje. Fiquem à vontade. Não, só agradecer mais uma vez o convite. Eu acho que o que tinha para passar a gente já discutiu bastante aqui, né? E colocar à disposição aí qualquer coisa, podem procurar que a gente conversa mais um pouquinho. Tem aí as redes sociais, e-mails, tô aí na internet. Eu também gostaria de agradecer, eu adorei a oportunidade, gostei muito do modelo, gostei muito, muito, muito bom mesmo. Podem me chamar mais vezes, se quiserem. E também, assim, o que eu falei ali é um pouquinho, né? Então foi bem por cima, quem tiver dúvida, quiser mais informação, quiser dicas, pode entrar e procurar também, que material que não falta. Fiquem à vontade. Muito bom. A gravação dessa webconferência vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, para vocês poderem assistir novamente, divulgar para os seus colegas que não conseguiram acompanhar a atividade ao vivo hoje. Também vai ficar disponível no STT. Desejar a todos um excelente restinho de quinta-feira. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem mais uma web palestra, então já fica o convite. Dia 21 de agosto, às 15 horas, a gente vai ter a última webconferência dessa série de webconferência sobre uso seguro de medicamentos na atenção à saúde, dia 21 de agosto, às 15 horas. Fica o convite, tá? Agradecer novamente a parceria da Pró-Reitoria de Graduação e da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina na organização dessa série de webconferências sobre uso seguro de medicamentos. Luana e Felipe, muito obrigado. Desejo a vocês uma ótima tarde também, um ótimo resto de quinta-feira, um bom final de semana. Um abraço, gente, e até mais. Até mais.